Bem-vindos à segunda aula, então, Planejando a Sua Viagem em 5 Passos. Nessa primeira aula, vocês viram com a Gabi que viajar é um estado de espírito, né? A gente vem falando isso desde antes mesmo da pausa nascer. Pra gente, realmente, o que mais importa é esse mindset mesmo, é a gente estar disposto a conhecer o novo, a viver uma coisa diferente, a realmente pausar daquela rotina que nem sempre tá do nosso jeito, mas mesmo se a gente estiver gostando, tipo, fazer uma coisa diferente sempre é bom, né? E aí não importa se é na Europa, se é nos Estados Unidos, se é na Ásia ou se é na nossa própria cidade, no nosso próprio bairro, né? Porque o que importa mesmo é a gente poder respirar fundo, relaxar e viver. Então, alinha esse mindset, né? Faz aí o que a Gabi falou, vai passear, vai conhecer a tua própria cidade para ficar com aquele clima de estado de espírito de viagem. E aí sim, vem para a próxima aula, que é Desbravando o Destino ainda em casa. Bom, na verdade o nome da aula já fala bastante, né? Que no caso vocês vão fazer muita pesquisa em casa. É isso que a gente indica, sabe? Quando a gente pensa em viajar, pensa em fazer qualquer pausa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar muito. É saber se aquele destino, aquela ideia que a gente tem, ela é válida, se realmente é como a gente está pensando, se tem as atrações que a gente quer, se tem as experiências que a gente quer e precisa viver naquele momento. Então hoje a forma de consumir turismo facilitou demais isso, porque antes, né, antes da internet, vamos dizer assim, a gente tinha que ir numa agência de viagens, por exemplo, e aí ler aqueles livros e tal e tudo mais para saber sobre o destino. E agora não é mais assim, né? A gente tem tudo isso e mais um pouco ao nosso alcance usando a internet. Então a gente pesquisa muito, por isso que é desbravar o destino ainda em casa, né? Porque a gente realmente começa a usar todas as ferramentas online possíveis e também utiliza as outras, mas aí eu falo daqui a pouco, pra gente descobrir se aquilo ali é o que a gente quer fazer e não só se é o que a gente quer fazer, como também o que a gente vai fazer lá, que tipo de experiência que a gente pode viver lá e tudo mais que for necessário para organizar a viagem. Eu separei aqui alguns pontos principais que é legal e necessário, né, incluir nessa tua pesquisa, tá? Vou dar uma coladinha aqui, tá? Então vamos lá. Quando ir e a temperatura, por que isso na verdade, né? A gente sabe que tem vários lugares no mundo onde tem, por exemplo, épocas de monções, né? Ou seja, só chove. Será que essa realmente é a melhor época do ano para tu ir para lá? Então é para tu poder pesquisar quando é a melhor época de acordo com as tuas possibilidades e com o destino e aí escolher realmente o que fica mais adequado para ti. Então, eu só posso tirar férias em julho, mas eu quero ir para a Indonésia e eu quero ir em julho, mas a Indonésia só chove em julho. Será que eu vou pra lá mesmo assim ou não? Não é que tu não possa ir de jeito nenhum, né? Mas lembra que talvez não vai ser a mesma coisa do que em outra época do ano. Então pesquisa isso também. A outra coisa é pesquisar sobre a temperatura. Então como é que vai estar lá? Vai estar mais frio? Vai estar mais calor? É uma época chuvosa, como eu falei anteriormente? Enfim, vê se isso faz sentido pra ti, se é como tu gosta de viajar. Tem gente, por exemplo, que a gente já fez mentoria, que fala pra gente, não, eu não gosto de viajar no calor de jeito nenhum, porque eu sei que eu não vou conseguir caminhar tanto, que eu vou passar mal, sabe? Não é a vibe, beleza, então é melhor optar por destinos onde seja um pouquinho mais frio ou ir na época do ano onde é um pouquinho mais frio. Outra coisa que já tem que estar bem no início das suas pesquisas, passaporte sempre em dia, RG, a carteira de identidade com menos de 10 anos, em ótimo estado, carteira de habilitação se for o caso de querer dirigir fora, enfim, a PID, que é a permissão internacional para dirigir, a vacina contra a febre amarela e a carteira internacional de vacinação que a gente pode fazer na Anvisa. Esse é o combo do viajante, tipo, tem que estar ali, tem que estar pronto pra gente não perder nenhuma oportunidade. Mas é claro que vocês vão incluir isso nas pesquisas de vocês, porque pode ser que vocês precisem de um visto. Então vai lá e vai entender que tipo de visto é, se faz online, se não faz, quanto que custa. Para isso a gente até costuma indicar olhar mesmo no portal consular, né? Que aí ali vai indicar qual é a necessidade ou vai te direcionar para o consulado de cada país, por exemplo. Uma outra coisa bem legal de pesquisar é digitar imperdíveis em. E aí coloca o nome do destino, porque dessa forma vai aparecer, claro, os clássicos, né? Por exemplo, imperdíveis em Paris. Obviamente vai dizer, vá na Torre Eiffel, faça um piquenique na frente da torre. Enfim, várias outras experiências e dicas mesmo, atrações e tal, que são imperdíveis, né? Óbvio. Então é uma maneira legal de encontrar o que vocês não podem deixar de fazer. A outra coisa é o que não fazer. Então digitar no Google o que não fazer em blá blá blá.
Paris, que seja. Então, por quê? Também vai aparecer o que é furada, entendeu? Tipo, ó, eu já fiz tal coisa que falaram que era o máximo, mas assim, nem perde teu tempo e teu dinheiro lá, porque é uma coisa que não vale a pena. Então é legal colocar isso também nas tuas pesquisas, vai te dar uma nova perspectiva sobre aquele lugar. Como se locomover? Esse também, olha, é essencial, tá? Então, como se locomover em Bali, por exemplo. Hoje eu tô com Paris e Bali na cabeça, né? Mas ok. E aí tu vai encontrar, enfim, diferentes fontes, as opções de transporte que existem lá. Então tu vai saber, por exemplo, não, lá é um destino que assim, tem que alugar carro, porque senão não conte com o transporte público, que é muito complexo. Ou lá é um destino de se fazer caminhando. Lá tem transporte público, daí tem metrô e ônibus. Lá tem trem também. Enfim, vocês vão encontrar a variedade de opções daquele destino para poder tomar uma decisão. Ah, não, eu quero realmente andar de bicicleta. Não, eu vou alugar um carro porque eu me sinto mais confortável. Enfim, vocês já vão saber, né, qual que é a vibe, qual que é a cultura também de transporte naquele lugar. E isso vai facilitar um monte a tua viagem. E aí também esteja aberto, né, para se divertir mesmo nessa pesquisa. Tudo que vier na tua cabeça, pesquisa. E é importante também ir anotando tudo isso que tu for encontrando. Então não se preocupa nesse momento em colocar numa ordem das coisas que tu vai fazer e sair procurando um monte de detalhes, tipo, o preço, aonde que eu vou, que lugar, que lado da rua que eu compro ingresso. Não, agora vai colocando assim, ó, como se fosse um brainstorming, né? Uma tempestade de ideias, tudo vai colocando ali no papel do jeito que for, para tu lembrar que isso ali é legal, isso aqui foi interessante, isso chamou a tua atenção, aquilo ali não é para fazer e por aí vai. Então só, vai anotando. Quer colocar no papel? Super legal. Quer colocar num arquivo já online, quer colocar num mapa? Beleza, fica à vontade. O importante é não perder nada do que tu tá pesquisando nesse segundo passo. Aí a outra pergunta é, aonde pesquisar, né? A gente sabe que o Google vai nos trazer várias dessas respostas, mas a gente tem alguns sites que a gente gosta bastante e praticamente em todas as mentorias a gente acaba indo buscar alguma coisa por lá. O primeiro deles é o Melhores Destinos. Além dele ter as promoções de passagens e outros serviços de turismo, ele tem um guia de cidades. E aí nesse guia de cidades a gente encontra quase tudo isso que eu tô falando aqui. Claro que numa versão mais resumida, assim, mas as principais informações estão ali. Então vamos dizer o quê? Começou a pesquisar sobre uma cidade, vai no Melhores Destinos, olha lá se tem essa cidade, porque, claro, tem muito destino lá, mas também não tem todos os destinos do mundo. Vê se tem esse destino que tu quer ir e dá uma lida ali. Ele vai te fazer tipo um resumão master que vai te ajudar muito a já ter uma noção geral do destino. Aí depois tu vai em outras fontes e continua procurando. Ele é super legal, tem lá o como se locomover, aonde se hospedar, onde comer, o que fazer, principais pontos turísticos, enfim, realmente um resumão do resumão. Um outro site que a gente adora é o Quanto Custa Viajar. Como o próprio nome já diz, né, ele traz referências de preços, e isso é incrível, ajuda demais, e principalmente depois, na próxima etapa, que é o orçamento de viagem, vai te ajudar ainda mais, porque tu vai conseguir ter uma noção de quanto que custa um almoço, quanto que custa um café da manhã naquele destino, quanto que custa um jantar, uma média de hospedagem, uma média dos passeios, enfim, ele vai te dar realmente uma visão geral de quanto custa aquela viagem. E lá também, né, é um site que está crescendo cada vez mais, então já tem muito destino disponível e só tende a aumentar. Não tem tudo ainda, mas já tem bastante coisa. E a nossa terceira indicação de site é o Viagem na Viagem. Esse é o blog do Ricardo Freire, um dos nomes blogueirísticos do turismo mais conhecidos, na verdade. Quando pouca gente ainda falava disso, ele já atuava com isso e ele sempre contou sobre as experiências dele. E o legal é que, assim, não só ele, enfim, é uma referência muito bacana pra gente seguir, como ele faz o blog compartilhado. Então as pessoas também contam ali as suas histórias e tal, e as suas dicas, suas sugestões, e todo mundo vai co-criando ali vários roteiros, passando, claro, por uma averiguação, enfim, por uma validação do Ricardo Freire. Então é super legal também, e lá tem posts, assim, ó, super práticos, tá? Tipo, como tirar o ticket na maquininha do metrô. Então tem as fotos, às vezes tem vídeo, explicando direitinho mesmo, sabe? Aperta o botão tal. Mesmo para quem, por exemplo, não fale determinado idioma, aquelas fotos ali vão ser super úteis. Então é também outra fonte de referência que a gente adora. Aí aqui tem uma dica da pausa, né? Hashtag dica da pausa, que é o seguinte: olhem sempre a data do post. Por quê? Pode estar desatualizado, né? Então às vezes a gente encontra um post que a gente amou, falava, sei lá, de um restaurante, dava uma dica super legal, mas aquilo ali já não tá mais válido. O post era de 2008, 2012, 2015. Então a gente sempre vê
que data que é, para saber se aquela informação ali pode ser que esteja desatualizada ou às vezes é uma coisa clássica que é atemporal. Aí é bom porque a gente sempre dá um double check e aí, claro, não vai entrar em furada, né, vendo uma coisa que já nem existe mais ou que já mudou completamente. E também é essencial que a gente faça as pesquisas por hashtags, redes sociais, né, então além do Google, além dos blogs e desses sites que a gente falou, utiliza as hashtags do nome do destino, sempre vem uma dica legal, sempre vem uma foto incrível que tu fala, tipo, eu preciso ir nesse lugar porque eu amei, achei incrível, dicas em geral, então coloca as hashtags que isso vai te ajudar bastante. Outra coisa, veja vídeos. Então usa e abusa do YouTube principalmente, tá? Porque às vezes a foto engana bastante, né? A gente tem aquela foto mega produzida quando na verdade nem sempre é aquilo ali. Então é muito legal, porque no vídeo a gente consegue realmente ter uma ideia maior de como que o destino é, de, às vezes até coisas básicas, tipo distância, que na foto parecia um negócio super longe, às vezes é super perto, ou até o contrário. Então veja sobre o destino não só fotos e textos, como também vídeos, que isso vai ajudar bastante. Ainda tem os livros, que no começo ali eu falei que antes o modo de consumir turismo era diferente, mas isso não impede que os livros não sejam incríveis. Então tem muito autor bom, tem muito guia de turismo, né, guia de viagem e histórias de modo geral que são incríveis. Então vale a pena desbravar isso também. Fora que são bonitos, né, aquela coisa que a gente já fica ali naquela sensação de começar a viagem. Tem um livro que eu amo que se chama Grandes Viagens, da Lonely Planet, que é um desses que a gente fica uau, né? Realmente dá vontade de fazer cada uma das rotas que eles indicam ali. E, por fim, mas não menos importante, pesquisar com quem já foi. Falar com os amigos, com o tio, com fulano, com colega de trabalho, com seja lá quem for que já conheça esse destino. Por dois motivos. Primeiro, porque pode ter um monte de dica boa, um monte de coisa legal que ele queira te contar da experiência dele, tipo, eu fiz isso, foi muito legal, aquela lá realmente vale a pena e tal. Ou tem coisas que tu também vai saber que não tem que fazer. Ou, dependendo de quem for que tu pediu ajuda, ainda pode ser que a pessoa diga aquilo ali é muito chato, só que tu já sabe que é chato na visão dela, porque pra ti vai ser o máximo. Mas mesmo assim é uma fonte que é interessante, porque é uma fonte como se fosse uma prova real, né? Uma prova viva. Alguém que acabou de estar ali ou que foi há não tanto tempo e trouxe uma história verídica dali. Não que o blog não seja, mas eu acho que é um algo a mais, né? É um diferencial também. Então pode contar com essa ajuda. Então é isso para a aula de hoje. A pesquisa é o desbravar o destino em casa. Eu espero que tu tenha gostado. Vou te pedir aquele like se tu curtiu essa aula, um comentário também. E se você se sentir com vontade de fazer isso e quiser compartilhar esse curso com os teus amigos, com outras pessoas que tu curta e que sabe que vai gostar muito de aprender a planejar suas viagens sozinho, por conta própria, manda o nosso link, por favor. A gente fica muito feliz de te ter aqui com a gente e até a próxima aula.